Olá, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo agora, diretamente Brasil-Moçambique. Orlando, fique à vontade, a sala é sua também. Deixa eu colocar uma foto aqui para o pessoal. Boa noite, professora. Boa noite a todos que estão em direto na live e aqueles que possam entrar posteriormente e que nos acompanham. Uma palavra de agradecimento, em primeiro, à professora Beatriz, que se dispôs e, para ser sincero, ela fez questão que fizéssemos esta parceria. É uma professora brasileira, preocupada com a educação, com o ensino, com a qualidade que se quer impor, portanto, na educação. Ela é especialista em inteligências artificiais, sobretudo inteligência artificial aplicada à educação. Então, penso que nós vamos ter a oportunidade de aprender muito com a professora e desde já mais uma vez agradeço. Não é todos os dias que nós temos alguém, portanto, com os pergaminhos que ela tem, não é, a oferecerem-se para ajudar colegas de Moçambique, tão distante que nós estamos, mas distantes e perto, não é? Próximos, por aquilo que são os nossos objetivos comuns sobre, portanto, a educação. Somos todos professores e, como tal, há sempre um laço que nos une. Professora, tem os professores aqui de Moçambique e acredito que também do Brasil ao seu dispor para esta breve conversa introdutória da imersão que vamos começar hoje sobre a inteligência artificial e o professor, portanto, inovador. Vamos juntos inovar. Professora, o palco é seu, faça favor. Orlando, muito obrigada do fundo do meu coração pelo convite, né? Quando a gente começou a conversar, a ideia de estarmos fazendo a imersão professor inovador, que já vem acontecendo no Brasil, também para os professores de Moçambique. Como você muito bem falou, a gente tem professores brasileiros aqui também, mas ela foi idealizada com muito amor e carinho, pensando na educação de Moçambique, para a gente levar muito conhecimento, muita informação, tudo que a gente tem de novidade também, no meio da inovação educacional, para que a gente faça com que os nossos estudantes participem mais das nossas aulas e, é claro, nós vamos falar sobre inteligência artificial também. Orlando, muito obrigada pela confiança. O Orlando hoje, ele é um dos nossos guias, vamos dizer assim, é o tutor da comunidade de professores em Moçambique. Então, o Orlando que vai dar continuidade nessa comunidade lá. É claro que eu vou estar todo o tempo com vocês. A comunidade de professores Z, ela já existe no Brasil há quase 3 anos, e agora ela está tomando braços em Moçambique, e quem sabe no futuro em outros países do mundo também. Então, Orlando, mais uma vez, eu agradeço do fundo do meu coração por você ter me dado a confiança também para estarmos aqui juntos nesse momento. E hoje eu farei uma breve introdução, amanhã o Orlando vai falar também, e na sexta-feira eu finalizo, então, trazendo práticas com inteligência artificial. Muito obrigada e vamos lá. Muito bem. Agora, eu quero começar, então, aqui com vocês,
fazendo uma breve introdução, falando um pouquinho do que a gente tem de novidade do uso de inteligência artificial, de tecnologia, de inovação. Nós vamos abordar muito esse conteúdo. Mas, professores moçambicanos, antes de a gente falar da técnica, do método, nós precisamos entender quem é o nosso aluno. E essa palestra que eu vou trazer aqui para vocês agora, Despertando Mente e Moldando os Futuros, uma jornada inspiradora para professores, ela tem muito disso, é a palestra que tem o meu coração, porque o despertar da mente do professor para o aluno que está em sala de aula vai moldar o futuro dele. E por que isso acontece, professores moçambicanos? Porque ser professor é realizar sonhos. Nós realizamos dias e noites o sonho dos nossos estudantes. Agora aqui no Brasil são 14h07, em Moçambique são 19h07. E essa é a real, eu sempre falo, né, que acaba sendo a real função do professor. Ser professor é realizar sonhos. Todos os dias nós temos a oportunidade de impactar a vida dos nossos estudantes, dos estudantes que estão na nossa sala de aula. E no Brasil, nós temos um grande entusiasta da educação, o professor Mário Sérgio Cortella. Ele foi, inclusive, um secretário de Educação do Estado de São Paulo, atuou muitos anos nessa questão da educação. Hoje ele é uma das principais personalidades assim, da educação, e talvez alguns de vocês conheçam. Ele tem uma frase que diz o seguinte: o professor, nós somos a única profissão que as pessoas atravessam a rua para cumprimentar. O nosso aluno, muitas vezes, lá na nossa aula, esse aluno ele vai estar, muitas vezes, incomodando lá na aula, definitivamente. Ele vai estar conversando muito, nos atrapalhando, e às vezes o professor fica chateado, não consegue engajar esse aluno. Porém, se nós encerrarmos a nossa aula, 2 horas depois, a gente encontrar esse aluno na rua, ele vai vir, vai dar um oi para o professor, ele vai dizer: oi, professor, tudo bem? Então, veja que, independente de qualquer coisa, o professor sempre vai ter uma ligação muito profunda com o nosso aluno. E vocês vão ver que tem uma coisa que eu acredito muito. Embora nós estejamos na era da inteligência artificial, só existe disposição para aprendizagem quando a gente tem conexão humana. Nós só aprendemos com quem a gente ama. A inteligência artificial, as tecnologias nos ajudam muito. Porém, somente a conexão humana, somente o amor, somente quando o professor está conectado com o aluno, que a real transformação acontece. E isso sim faz toda a diferença. É por isso que eu quero começar perguntando para você, professor moçambicano: quem é o teu aluno? Quem é o seu aluno? Você já parou para pensar nisso? Todos vocês que estão aqui ao vivo, tá? Todos vocês que estão aqui, já pararam para pensar? Coloquem aqui no chat, ó, nós temos mais de 14 pessoas ao vivo aqui. Vocês sabem quem é o aluno de vocês? Coloca sim, escreve aqui no chat para mim. Sim, sei, não sei. Você já parou para olhar assim, realmente, olha, o meu aluno, o perfil do meu aluno, esse é o estilo do meu aluno, né? Isso é muito importante, porque só quando a gente entende quem é o nosso aluno, nós conseguimos criar verdadeiras soluções de aprendizagem. E quando a gente olha para quem é o nosso aluno, tem algo bem importante aqui que a gente vai começar a entender por que a gente tem que inovar em sala de aula. Por que nós temos que buscar tecnologias de apoio e suporte para o professor. Por que a gente tem que transformar os nossos métodos. Embora eu esteja aqui no Brasil agora, vocês estejam em Moçambique, nós vivemos em 2 países diferentes, mas com similaridades em algumas questões. Que a nossa educação não são as melhores educações do mundo. A gente está lá no final, estamos entre os piores países do mundo. E o Brasil é o terceiro pior país do mundo, a educação brasileira. E quando a gente olha para isso, o que eu posso fazer agora para transformar? O que eu posso fazer agora para mudar a educação? A minha sala de aula, não é o todo, é a minha, o meu espaço. E eu acho que a primeira fase é isso, é você entender
quem é o seu aluno? E quando eu olho aqui para quem é o meu aluno, a gente começa com uma classificação das gerações. Essa classificação das gerações, ela surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial. E nós começamos com os Baby Boomers, que é a geração que viveu pós-Segunda Guerra Mundial. Nós temos a geração X, que é uma geração que está com 50 anos de idade, mais ou menos, tá? A gente tem a geração Y, que está mais ou menos ali com os 30, 40 anos. Geração Z, que é uma geração que, em nível mundial, está sendo extremamente desafiador lidar com ela, que é uma geração extremamente digital. Nós temos a geração alfa, que são os nascidos até o ano de 2024, e a partir de 2025 nós temos a geração beta, que é a geração da inteligência artificial. E aí, todos nós que somos professores e estamos aqui, eu vou fazer uma pergunta bem provocativa agora. Você já pensou como vai ser dar aula para a geração beta, que é a geração inteligência artificial? Você já se fez essa pergunta? Como é que vai ser? Se está sendo difícil eu dar aula agora para as novas gerações de estudantes, como é que vai ser dar aula para a geração beta, que é uma geração que não vai saber viver num mundo sem inteligência artificial? Como que a gente vai poder se adaptar a isso? Né? E aqui eu trago alguns motivos e alguns tópicos bem importantes. A geração Baby Boomer é uma geração que é muito focada no trabalho. Ela vai trabalhar. Quando ela vai estudar muito. É uma geração que busca estabilidade financeira, estabilidade emocional. É a geração que quer buscar comprar uma casinha. Né? Nós temos a geração X, que vai buscar cargos e salários, que entra professor, quer ser secretário, quer ser diretor, né? É uma geração que gosta muito dos processos, então é isso, depois desse, depois daquele outro. E é uma geração bem conservadora, então para a geração X o ensino tem que ser exatamente como a geração X teve aula. E aí vem aquilo que talvez repetidamente acontece com vocês também. Ai, mas na minha época não era assim. Não era mesmo, professor. Na nossa época, nós tínhamos que solicitar livro na biblioteca, mal se tinha uma biblioteca, era difícil, muitas bibliotecas em grandes centros. Hoje, eu consigo encontrar qualquer livro no meu smartphone. Qualquer livro eu posso acessar. Qualquer artigo novo que sair, inclusive quem está dentro da comunidade, quem me acompanha no Instagram, tem um artigo que eu compartilhei recentemente. Um artigo que saiu na Nature, dia 6 de maio. Era dia 10, mais ou menos, eu li a primeira vez o artigo na Nature, que é uma das principais revistas do mundo. Saiu um artigo falando sobre o uso de inteligência artificial na educação. Saiu dia 6 de maio, dia 10 de maio eu já tinha enviado para todos os meus professores, já tinha publicado no meu Instagram. Isso, na nossa época, seria impossível. Seria impossível. E se eu tivesse tido tempo no dia 6 ou no dia 7, talvez eu tinha pegado o livro, o artigo antes disso, né? Antes do dia 10. Então, veja que a gente tem diferenças geracionais extremamente significativas, tá? Ó, o Josefino já colocou aqui, ó, com a geração beta será extremamente complicado, tá? E aí, Josefino, eu pergunto, como é que a gente vai lidar com essa geração? Se vai ser complicado por ela usar a inteligência artificial? Né? A gente não pode negar que esse é o mundo dela. O nosso mundo foi um mundo que não tinha inteligência artificial, mal tinha internet, talvez até nem tivesse internet, não tinha computador talvez tivesse só na universidade. Então, nós vivemos em momentos geracionais, períodos geracionais diferentes. E aí a gente vem com a geração Y, que é uma geração que veio com muitas transformações na sociedade, porque é uma geração que ela viveu a transição da internet, viveu a transição do computador, viveu a transição do celular para o smartphone, viveu a transição agora da inteligência artificial. E aí nós entramos na geração Z, que é a grande massa que hoje está no ensino médio e no ensino superior. A geração Z é a geração extremamente conectada, são aqueles que a gente chama de nativos digitais. É uma geração multitarefas. E por que eles são multitarefas, professores? Porque eles já viram as suas mães, os seus pais, sendo multitarefas.
trabalhando no computador, cozinhando com o celular na mão, fazendo múltiplas coisas. E a gente não fala sempre que as pessoas aprendem por observação, por inspiração, que as pessoas aprendem mais pelo que eu estou fazendo, não pelo que eu estou falando. E essa frase, ela tem poder, ela tem um impacto muito grande. A gente sempre fala, né? As pessoas aprendem mais pelo que elas estão vendo você fazer do que o que você está falando sobre aquele conteúdo, né? E isso tem muito poder. E é justamente isso, a geração Z viu a geração Y e X sendo multitarefa, tendo que trabalhar em 2 empregos, tendo que fazer várias funções para poder conseguir encaminhar, fazer as suas funções, né? Realizar as suas funções. E aí nós vemos com a geração beta é a maior geração da história da humanidade, tá? Já que é a geração mais ativa atualmente. E aí nós em seguida teremos a geração alfa, em seguida agora, a partir de 2025, a geração beta. Essas diferenças geracionais aqui, professores, ela é geral, tá? O mundo inteiro segue esse tipo de padrão de diferenciação de geração, tá? O Julião perguntou se eu vou compartilhar os slides. Sim, quando nós terminarmos aqui, eu vou enviar os slides na nossa comunidade. Tá? O acesso é exclusivo lá pela comunidade Professor Z. Tá? Então, precisa estar lá na comunidade que a gente vai disponibilizar o slide lá na comunidade. Combinado? Então, vamos lá. Seguindo aqui, se a gente olhar para o perfil comportamental da geração X, a geração X, que são os que estão com 40, 50 anos, é uma geração independente. É uma geração que aprendia de forma independente. É uma geração que estudava de forma independente, que ela ia sentar e ela ia estudar porque ela precisava. Porque na época que a geração X ia para a escola, o professor era o único detentor do conhecimento. E o professor levava muito esse papel mesmo, do professor ser o detentor do conhecimento. Hoje, nos dias atuais, na era da internet, da era da inteligência artificial, o professor não é mais o detentor do conhecimento. O conhecimento, ele está no mundo, ele está na internet, ele está na inteligência artificial. Aí, quando nós íamos para a escola, isso estava muito vinculado ao professor ser o maior detentor do conhecimento. Então, acaba que a geração X, ela tinha muita independência, sim, na busca do conhecimento. Por isso que eles eram autodirigidos, eles iam buscar conhecimento. Eles têm bastante mente aberta também, são conhecedores da tecnologia, né, e eles são muito confortáveis com a autoridade. Já quando a gente olha para a geração Y já começa a se comportar de uma forma diferente. A geração Y, que são também os conhecidos como os mileniais, é considerada a geração mais educada da história da humanidade. É uma das gerações que mais teve que se adaptar às mudanças no mundo, tá? É uma geração conectada, gosta da aprendizagem à distância, preferem trabalho em grupo, tá? E atividades que associem muito à colaboração, né? Que sejam atividades bem colaborativas. Esse é um perfil da geração Y, a forma que eles gostam de aprender. E aí a gente vem na geração Z. E eu vou contar um pouquinho da história de por que a comunidade se chama Comunidade Professor Z. E agora nós temos a Comunidade Professor Z Brasil e a Comunidade Professor Z, os professores das novas gerações, Moçambique. A Comunidade Professor Z, ela surgiu mediante a minha inquietação de quando eu estava na gestão. Eu fazia gestão de cursos de graduação, pós-graduação, estava muito dentro desse processo de ensino e aprendizagem. E o que acontecia? O aluno chegava para mim e dizia, eu não estou conseguindo participar da aula, está difícil. E aí o professor chegava para mim e dizia assim, o meu aluno não fica na minha aula, está cada vez pior, é difícil dar aula, eu não quero mais a aula, eu estou cansado, o aluno não faz o que eu peço, ele sai no intervalo, ele só fica no celular. E o aluno vindo para mim falando, olha, é difícil acompanhar o professor, ele fica 2 horas falando o mesmo conteúdo, ele fica escrevendo no quadro. E isso começou a dar um choque, porque eu era a pessoa central ali, o aluno chegava para mim e o professor chegava para mim.
Eu falei, não é possível, tem alguma coisa que não estou entendendo. Eu passei muitas noites sem dormir por causa disso, muitas. Porque aí eu tinha várias responsabilidades também, né? Então, o que aconteceu? Nesse tempo, eu comecei a estudar muito quem era o meu estudante e quem era o meu professor. Então, eu comecei a estudar como é que o aluno comportava, qual é o estilo do aluno, como ele aprende, e comecei a estudar o meu professor. Qual é o perfil do professor, como é que ele se comporta. E aí, eu cheguei nesse meio termo, que a gente está 2 gerações totalmente diferentes dentro de uma sala de aula, e como é que eu poderia amenizar isso? Essa conectividade entre professor e aluno, né? Como é que eu poderia amenizar isso? E aí que chegou, então, o surgimento da comunidade Professor Z. Eu comecei a treinar alguns alunos também, alguns professores, e aí surgiu a comunidade Professor Z, que hoje um dos tutores da comunidade Professor Z, Moçambique, é o Orlando, e ele que vai levar esse projeto lá. Então, os alunos da geração Z, por que eles têm um comportamento muito diferente, e a geração alfa e a geração beta vão se comportar mais diferente ainda? Porque eles são os nativos digitais, eles não sabem viver num mundo, tá? Que não existe tecnologia. E aqui também, ó, o Orlando colocou, nós somos os imigrantes digitais. Exatamente, a gente migrou no mundo digital. Eles já nasceram no mundo digital, então isso faz parte deles, né? Então, eles têm um estilo de aprendizagem muito independente. É um estilo de aprendizagem que ele é extremamente ativo e menos passivo, um estilo mais visual e sinestésico. Eu preciso pegar as coisas para ver. Não é só eu escrever, eu tenho que pegar, né? Então, é uma geração que ela tem que estar em movimento na sala de aula. Ela não consegue ficar muito tempo parada. E isso faz jus ao nosso sistema nervoso. Porque a neurociência explica que a mente humana só consegue prestar atenção em algo que não tem quebra de padrão por 20 minutos. Inclusive, se vocês já viram alguma palestra daquele TEDx que tem no YouTube, que é bem famoso, que são palestras curtas, as palestras são de 18 minutos. E por que são de 18 minutos? Porque eles respeitam o que a neurociência diz sobre a nossa capacidade, tá? A nossa capacidade de se concentrar em algo é de 18 minutos, 20 minutos no máximo. E aí, imagina, na nossa época de aula, tudo bem, mas numa época em que um aluno tem vários estímulos, isso é muito desafiador para ele não vai conseguir. Então, a geração Z, ela requer, ela exige estar sempre em movimento. A geração Z também, eles valorizam muito a privacidade, eles estão bem presentes nas redes sociais, tá? E eles são pragmáticos e empreendedores. E aí a gente entra na geração alfa. A geração alfa hoje é considerada a maior geração da história da humanidade. É uma geração extremamente impaciente. É o que estão os alunos que estão no ensino infantil, ensino básico, no ensino fundamental 1. Tá? E por que eles são impacientes? Porque eles têm muita informação e eles não sabem para onde ir. E aqui que eu falo que para as próximas gerações, geração alfa, geração beta, as próximas gerações que virão, o professor, ele precisa ser um guia do processo de ensino e aprendizagem. Porque a criança, o jovem, o adolescente, ele tem tanta informação disponível na internet, que ele não sabe para onde ele vai. Ele não sabe que caminho ele tem que seguir. E o professor, o novo professor, esse professor que é um professor Z, preparado para dar aula para as novas gerações, ele vai atuar como um guia do processo de aprendizagem. E isso vai fazer toda a diferença, porque essas novas gerações, elas querem pequenos períodos, mas com mais frequência de conteúdo. Então, ou seja, se você está dando matemática agora para o seu aluno, tem que dar em pequenas pílulas de conhecimento e retomar o mesmo conteúdo várias vezes. Porque se eu dou o mesmo conteúdo por 3 horas, o aluno não, ele vai se perder na primeira meia hora, professor. E talvez o teu erro esteja aí. O teu aluno não engaja por causa disso,
Se você perder o teu aluno nos primeiros 30 minutos de aula, ele não vai mais engajar, você perdeu o teu aluno pela aula inteira. Então, o melhor momento é o momento da parte inicial. E é por isso que eu gosto de dizer para todo professor, quando ele cria uma solução de aprendizagem, o nosso planejamento pedagógico, ele precisa ser visto como uma solução de aprendizagem. Quando eu olho para uma solução de aprendizagem, quando eu sigo a taxonomia de Bloom, que é a taxonomia que me diz o que o aluno tem que desenvolver para que ele tenha aprendizagem significativa, e quando eu elaboro a minha aula na metodologia de HOPES, eu consigo, de fato, chegar a um momento, um período em que esse aluno vai ter, sim, aprendizagem significativa. Ele vai aprender com o meu conteúdo, porque teve planejamento, porque teve estratégia, porque eu olhei, porque eu analisei quem é o meu aluno, porque eu planejei a minha solução de aprendizagem. E isso hoje a inteligência artificial nos ajuda a fazer muito bem. A gente vai ver muito bem isso sexta-feira. E a geração alfa também é uma geração extremamente independente. É uma geração muito curiosa. Gente, eu tenho uma filha de 4 anos. Ela é extremamente curiosa, ela é ágil. E ela tem dificuldade de concentração também. Tanto que eu comprei algumas coisas para ela agora de atividades para tentar melhorar a concentração dela. E por que ela tem dificuldade de concentração? Porque ela tem estímulo o tempo inteiro. Ela tem estímulo dentro de casa, fora de casa. Todos os lugares que ela vai, ela tem muitos estímulos. E ela não sabe o que fazer. E aí nós temos que moldar isso, nós temos que ser um guia para ela nesse momento, quanto pai, quanto família. Mas quando eu junto todo, porque eu acredito muito na conexão família e escola, isso vai fazer toda a diferença, tá? E aí a gente entra então na geração beta, que inicia, né, esse ano, uma geração da inteligência artificial. Então, o meu conselho para todo mundo é justamente esse, tá? É como nós vamos lidar com as novas gerações e como nós vamos lidar com uma geração que nasceu com inteligência artificial. Como é que a gente vai lidar com essa geração? A gente não tem dados, muitos dados ainda. A gente tem algumas suposições de como vai ser o comportamento dessa geração, mas é uma geração da IA. Então, como que ela vai usar a inteligência artificial? Gente, ela não vai saber como é que é viver num mundo em que a gente escreve páginas do Word do início sem ter um conteúdo base, que a gente cria tudo da nossa cabeça. Não, ela já vai nascer num mundo em que a gente consegue conectar a técnica humana com a técnica da inteligência artificial e criar grandes coisas. É isso que vai acontecer e a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E por que eu falo isso, pessoal? Porque gerações diferentes são diferentes. Nem melhor, nem pior, elas são diferentes. E essa frase aqui, que inclusive eu quero que vocês tirem fotos e se vocês puderem e quiserem, me marquem lá no meu Instagram, marquem o Orlando também lá, tá? Marquem o Orlando se vocês quiserem, tá? Se vocês puderem. Vou colocar de novo aqui. Nos marquem lá. Isso aqui, pessoal, não serve só para a sala de aula. Isso aqui serve para a gente lidar com os nossos colegas também. Se vocês olharem agora para os espaços físicos que vocês habitam, na casa de vocês deve ter diferentes gerações com comportamentos diferentes. Na escola de vocês tem comportamentos e tem gerações diferentes. E isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer toda a diferença. Porque a gente começa a entender como eu me comporto, como o outro se comporta e perceber que cada um viveu num período no universo diferente. Vamos falar sobre o WhatsApp. Gente, há 20 anos atrás, eu jamais estaria aqui falando com vocês. A partir de um WhatsApp, de uma comunicação acelerada feita por uma tecnologia que o Orlando fez conosco. O Orlando nos chamou para a gente conversar. Isso jamais aconteceria 15 anos atrás, talvez. E hoje todo mundo tem um WhatsApp, são poucas as pessoas que ainda não têm. E o que é o WhatsApp? O WhatsApp, ele é um acelerador de comunicação.
E a gente tem que ficar, eu tenho que ficar muito claro para mim que o meu pai, que tem 72 anos, vai fazer 72 semana que vem, mentira, sexta-feira agora, essa semana, ele viveu a maior parte do tempo da vida dele sem um WhatsApp. Meu pai foi ter um WhatsApp com 50 anos. Eu tive o WhatsApp com 20 anos. Então, olha que diferença que eu tenho até de acesso à informação. E isso faz toda a diferença. As crianças hoje estão sendo, cada vez antes elas têm celular, né? Eu brinco até que, pelo menos aqui no Brasil, não sei como que funciona em Moçambique, mas aqui no Brasil a primeira coisa que a criança vê na vida dela é um celular. Porque quando ela sai da barriga da mãe dela, tem uma câmera na cara dela, assim, tirando uma foto dela. A primeira coisa que acontece com ela, ela vai ver o celular. Então, vejam o quanto isso é importante, a gente entender o nosso lugar, entender o lugar do nosso aluno e perceber que a gente vive em momentos diferentes e como é que a gente atua como um facilitador de aprendizagem. E isso vai fazer toda a diferença. E claro que no meio de tudo isso, a gente tem um grande desafio, né? E a Rosa colocou, é um tema muito importante para cada professor. Rosa, esse assunto, por isso que eu falei para Orlando, eu vou falar desse assunto, porque esse assunto, ele é introdutório, ele prepara vocês para ir para o que o Orlando vai falar amanhã, para o que eu vou falar na sexta-feira. A gente olhar e entender que nós temos gerações diferentes, que vivem em mundos diferentes, é mundo diferente, gente. É mundos diferentes, totalmente diferentes. Nos traz grandes desafios. E aí eu pergunto para vocês, o que nós podemos fazer hoje para impactar o futuro das novas gerações de estudantes? O que eu, quanto professor, posso fazer hoje para impactar o meu aluno que está lá na minha sala de aula? Que ao mesmo tempo, professor, que você está insatisfeito com a sala de aula, o teu aluno também está. O teu aluno também está. Tá? No Brasil, nós estamos enfrentando uma grande evasão escolar no ensino básico, ensino médio, fundamental 2, porque os alunos não engajam. E eu sei que em Moçambique vocês também estão enfrentando evasão escolar. Eu fui buscar dados de Moçambique. Não só evasão escolar. Em Moçambique, como no Brasil, já não tem mais professores. Eu vi dados significativos de falta de professor em Moçambique. E essa é a realidade em todos os ambientes. Só que aí tem um detalhe importante, tá? Olha só, o Joaquim colocou que aqui é diferente, mas depois de um tempo as crianças têm acesso ao telefone, aos 5 anos. É muito jovem ainda, se a gente for olhar, né? É muito cedo e já tem acesso. E se eu perguntasse, Joaquim, com quantos anos você foi ter um telefone, provavelmente foi muito para frente, foi muitos anos depois, sei lá, com 15, 20 anos talvez. Tu entende que tem um período de no mínimo 10, 15 anos aí de comunicação que não aconteceu com você e que vai acontecer com uma criança? Então vejam que a gente tem muita diferença geracional. E eu vi, inclusive, também que em Moçambique vocês já enfrentam, olha só, o Joaquim com 14, né? 10 anos de diferença de acesso a um telefone. Em Moçambique, vocês também estão enfrentando já a falta de professores. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês, pessoal. A falta de professor em todo o mundo, no mundo inteiro, quando a gente tem falta de um profissional, e tá faltando esse profissional. Eu tenho demanda, mas eu não tenho. O que acontece? Hipervalorização. O professor começa a valorizar porque eu não tenho. Só que a hipervalorização, ela só acontece com quem é muito bom no que faz. Quem é inovador, quem é criativo, quem é produtivo, quem busca aprender inteligência artificial, quem busca usar ferramentas dentro da sala de aula, para quem é inovador. Para o professor inovador. Isso vai acontecer em todos os lugares do mundo, gente. No Fórum Econômico Mundial, que é um evento que acontece todo ano em janeiro, o tema esse ano foi a falta de professores. No mundo, gente, isso é uma questão mundial. Só que se em 2030 a gente vai ter o maior déficit da história da humanidade de professores, quem que vai ser bem valorizado? Quem que vai estar nesse meio e vai ser bem visto? Quem que vai ter bons salários? Quem que vai ser o professor que vai ser disputado? É aquele professor que está preparado para lidar com as novas gerações. Então, fazer diferente para ter resultados diferentes. E a partir de hoje, eu quero que vocês se comprometam comigo.
que vocês vão começar a fazer diferente. Vocês vão olhar para os alunos de vocês com uma forma diferente. Vocês vão buscar métodos e metodologias diferentes. E eu quero que vocês coloquem aqui no chat para mim. Quem está comprometido, coloca eu estou. Coloca aqui no chat enquanto eu tomo uma água. Quero saber quem está comprometido. Né? O Orlando colocou algo bem aqui, ó. Temos que entender o que move cada geração, tentar ir ao encontro dos seus interesses para tornar a forma como abordamos o ensino mais significativo. Exatamente, Orlando, exatamente. Ó. Na verdade, a geração conta, mas antigamente era difícil adquirir telefone, pois era muito caro. Exatamente, Julião. E isso está facilitando também. Né? Ó, temos muitos professores aqui comprometidos em fazer diferença, em inovar. Isso me deixa muito, muito, muito feliz e uma conexão Brasil-Moçambique muito significativa aqui. E como é que a gente começa a inovar? Eu sempre falo que a primeira etapa de inovar dentro de uma sala de aula é o olhar para o ciclo de solução de aprendizagem, ou o ciclo de aprendizagem. Tá? Esse ciclo de aprendizagem ele foi desenvolvido por uma grande cientista da educação chamada Flora Alves. Tá? Olha, eu estou adorando ver esse tanto de professores aqui comprometidos. Tá? Olha só, Cipriano colocou, eu estou muito, até porque a minha tarefa hoje exige isso. O ciclo de solução de aprendizagem, pessoal, ele é um método, tá? Onde você vai conseguir mensurar o impacto do teu processo de ensino e aprendizagem. Ele começa com análise. Análise do quê? Eu analisar quem é o meu aluno, qual é o perfil de aprendizagem dele. Independente de qualquer país do mundo, todos nós, tá? Nós temos um perfil de aprendizagem. Eu, por exemplo, tenho um perfil de aprendizagem visual. Eu preciso olhar e ver. Por isso que eu peço para vocês interagirem aqui comigo, né? Porque eu estou vendo que tem conexão aqui. Tem pessoas que são auditivas, que elas não precisa ver muito, mas se elas ouvirem, elas conseguem. Eu vou dar um exemplo aqui. Se agora, nesse momento, o Orlando viesse atrás de mim aqui, me cumprimentasse, falasse alguma coisa para mim, eu talvez mal iria ouvir, porque a minha audição, o meu perfil auditivo é muito ruim. Eu ouço bem, eu tenho uma boa audição, mas é o meu perfil de aprendizagem. O que eu faria? Imediatamente eu viraria para o Orlando para ver a expressão facial e eu pediria para ele repetir, porque eu sou visual. Agora, se é uma pessoa auditiva, se o Orlando vem e fala, tá tudo bem. Mesmo que ela tá fazendo outra coisa aqui no computador, ela vai ouvir bem e tá ótimo. Né? Está ótimo. Então, veja só o quanto isso impacta, tá? Vejam o quanto isso vai impactar. E tem quem é sinestésico, tem quem, inclusive, nesse exato momento, tá ouvindo, vendo e escrevendo o que eu estou trazendo aqui, tá? Então, o ciclo de solução da aprendizagem, ele envolve muito essa análise inicial, depois eu fazer o design de aprendizagem, que é a construção do conhecimento, eu construir como eu vou aplicar o conhecimento em sala de aula, né? Quais são as técnicas, o que eu vou aplicar ali, né? Depois, quais são os métodos, quais são as ferramentas, como que eu vou fazer. Depois eu tenho a implementação, que é a etapa que eu implemento isso em sala de aula. E por último, eu analisar. Eu tenho o feedback do meu aluno, eu analisar o quanto isso foi efetivo ou não. Então, esse é o primeiro passo para mim, de fato, começar uma inovação em sala de aula. Estar atento aos perfis, visual, auditivo, sinestésico. Não só isso, as inteligências múltiplas. Eu sou uma fã das inteligências múltiplas, que é o que a gente chama que são os nossos dons, né? Inclusive, se vocês olharem o meu aqui, 100% é o meu perfil visual. Eu sou extremamente visual. Todos os nossos alunos têm múltiplas inteligências. Se vocês colocarem no Google agora sobre as múltiplas inteligências, são 9, todo mundo tem. Todo mundo nasce com múltiplas inteligências. Tem pessoas que são melhores em linguísticas, elas vão se dar bem em português. Só que tem pessoas que são melhores em lógica, elas vão se dar melhor em matemática.
E a gente deveria respeitar isso e potencializar isso. Potencializar o dom que Deus deu para cada um de nós, que são as múltiplas inteligências. Isso tem comprovação científica. Digitem no Google, vocês vão ver isso, tá? Tem comprovação, vocês vão ver o quanto respeitar isso faz muita diferença. E aí a gente entra na inovação pedagógica. E o que é inovação? É adaptar, é gamificar, é trabalhar empreendedorismo, aprendizagem móvel, realidade virtual, inteligência artificial, inclusive a geração beta vai se falar muito de realidade virtual, sala de aula flexível. O que é sala de aula flexível? É um dia eu fazer uma aula dentro de uma sala tradicional, um dia eu vou na praça, um dia eu vou lá fora, um dia é eu ter flexibilidade. A aprendizagem online é o personalizar. Hoje nós estamos na era da personalização do ensino, tá? Mas nós estamos entrando na era da hiperpersonalização do ensino. O que é o hiperpersonalizar? É o olhar para o Joaquim, eu fazer uma análise do Joaquim e eu olhar para o perfil de aprendizagem dele, para as dificuldades dele, eu olhar para as múltiplas inteligências, eu olhar para as questões sociais do Joaquim. Nós vamos entrar nessa era da hiperpersonalização da aprendizagem e isso vai fazer toda a diferença. Nós já estamos hoje na era da personalização, que é o cada vez mais eu adaptar melhor esse conteúdo para a minha sala de aula. Tá? Essa é a nossa era. E nós vamos entrar nessa da hiperpersonalização. E aí é óbvio que entra a tecnologia na educação, né? A Unesco, inclusive, tem inúmeras recomendações do uso, tá? Da tecnologia. Não tem como a gente fugir disso, nós precisamos preparar os nossos alunos para atender o que o mercado está falando, que é o uso de tecnologia. Não só isso, a gente entra na era da inteligência artificial, e aí eu falo para vocês que é uma habilidade que nós, quanto professores, precisamos desenvolver para que depois a gente desenvolva isso nos nossos alunos. Tá? Não existe, eu sou muito contra aquela coisa do aluno protagonista, o aluno, não, o foco tem que ser no professor. Professor protagonista tem alunos protagonistas. Professor que domina IA vai conseguir levar IA para dentro da sala de aula. Professor que domina ferramentas de aprendizagem digitais consegue levar isso para a sala de aula. Do contrário, isso não acontece. Se eu só olhar para o meu aluno, isso não vai acontecer. É primeiro o professor. O professor é a parte mais importante do processo de ensino e aprendizagem. E aí sim, nós entramos numa nova era. Temos que ter um olhar para o futuro. E esse é um futuro com inteligência artificial. E esse aqui é um documento, é um relatório do Centro de Tecnologia Educacional americano. Eles identificaram que um professor que utiliza inteligência artificial no trabalho, na preparação de aula, consegue inovar mais, consegue criar mais, engajar mais, mas não só isso. 5 horas de economia de tempo por semana. Então, um professor que usa IA, ele consegue economizar 5 horas por semana de tempo. Pessoal, isso dá 20 horas por mês e dá quase um mês durante um ano todo. Então, olhar para ferramentas de inteligência artificial, que é um dos nossos propósitos aqui, também faz toda a diferença. E isso fez com que nós criássemos a metodologia IA ativa também, que junta metodologias ativas, que é o que precisa ser aplicado nas novas gerações, e tem que ter muito cuidado aqui, porque, assim, 80% das pessoas que falam, que vendem metodologia ativa, não sabem do que estão falando. Dizem assim que metodologia ativa é o aluno ler um artigo, ler um texto e falar sobre o texto. Isso não é metodologia ativa, tá? Isso é qualquer coisa menos metodologia ativa. Metodologia ativa mobiliza os sentidos fisiológicos da aprendizagem, que é visão, audição, tato, olfato e paladar, tá? E aí o IA, que é juntar a metodologia ativa com inteligência artificial, que é o novo futuro, né? Como é que eu levo isso para dentro da sala de aula? E isso funciona, eu tenho vários depoimentos de professores aqui, dizendo que o uso da inteligência artificial, os professores se sentem mais competentes, mais eficientes, né? Aqui também a minha aula ficou 100 vezes melhor depois que eu aprendi a utilizar, então a gente tem N cases de professores que
já utilizam inteligência artificial e perceberam que os alunos engajam mais, participam mais. Nós temos artigo provando isso e eu vou mostrar para vocês sexta-feira. Mas eu quero retomar algo bem importante que eu falei aqui para vocês no início. Sem conexão emocional, não existe disposição para aprendizagem. E isso aqui é muito importante. Por quê? A cabeça pode esquecer, mas aquilo que foi aprendido com o coração não é esquecido nunca. Então, uma clareza a gente precisa ter, que nós, professores, precisamos hoje estar em atualização constante. E é esse o grande objetivo da comunidade Professores e Brasil Moçambique. Então, agora, a partir deste momento, eu e Orlando vamos programar uma série de aulas específicas gratuitas para os professores de Moçambique, para que a gente transforme a educação moçambicana também. E eu quero, professor, que você está aqui hoje, às 19h46 da noite. Eu estou aqui no Brasil, 14h46, que você lembre-se que a magia começa com você. A transformação da sala de aula começa com o professor. E o professor tem esse poder. É como se nós, professores, tivéssemos uma varinha mágica capaz de transformar a vida do nosso estudante. E é assim que eu gostaria de finalizar agradecendo no fundo do meu coração esse momento aqui com vocês, esse momento que nós passamos juntos aqui. Vou chamar o Orlando aqui no palco novamente, aqui do StreamYard, para a gente bater um papo, para a gente responder algumas perguntas também. E a partir disso, com certeza, eu sei que eu gerei transformação de consciência para vocês, para que a gente possa seguir na nossa jornada amanhã, com mais práticas, com conhecimento que o Orlando vai trazer, e depois também na sexta-feira comigo novamente. Orlando, a palavra é sua. Muito obrigado, professora Beatriz. Excelente apresentação e tenho a certeza que despertou e provocou algumas mudanças. Não se muda de um dia para o outro, mas eu acredito que este grupo que teve oportunidade de ouvi-la em primeira mão vai ser também um vetor de transformação nos seus colegas. Eu não sei, não tínhamos conversado sobre isso, mas se tivéssemos a gravação da live para ser disponibilizada por mais alguns dias, sim, podíamos, portanto, ter um maior impacto. Com certeza. Professor Orlando, vai ficar disponível o acesso, tá, da live. Então, depois eu vou mandar ali no grupo, é pelo mesmo link, tá, vai ficar disponível para vocês, tá? A imersão professor inovador, eu sempre deixo ela aberta para todo mundo. Tá certo, professora. Eu penso que nos minutos que nos restam podemos, se calhar, abrir um espaço para os que estão aqui presentes poderem colocar alguma questão. Não vai ser por voz, mas podem colocar no chat. Isso. Né? Podem escrever aí as vossas questões que a professora está vendo e poderá, portanto, dar, portanto, a resposta. Isso mesmo. Espero que sejam proativos e aproveitem a oportunidade. Vamos ver quem que vai vir com perguntas. Vamos ver. Ó, colegas, o espaço é vosso, a professora está à disposição para responder a qualquer dúvida que tenha, portanto, ficado na sua apresentação. Façam um favor, colegas, o chat é convosco, enquanto isso nós vamos conversando, professora, para não deixar o espaço vazio, vamos conversando e vamos estando atentos ao chat, às mensagens, e caso haja alguma questão, a professora vai intervir, portanto, para responder à questão. A professora dizia que o Brasil é o terceiro país com um índice de educação menos satisfatório. Uhum.
Isso Se o mesmo. Brasil Hoje, é o terceiro, Moçambique em que lugar está? Não estou a dizer que nós não temos, mas o debate hoje em dia é a qualidade de ensino em Moçambique. Todo mundo diz que está extremamente pobre. Então, Orlando, de acordo com os dados do PISA, o Brasil é o terceiro pior país do mundo em educação. Tá? Eu realmente eu não olhei de Moçambique, mas o Brasil é o terceiro pior. E é difícil, assim, e por isso que eu estou aqui, Orlando, e por isso que eu faço já 2 anos as aulas gratuitas da comunidade, porque eu tenho um propósito muito grande, né? E tanto que quando você chamou, quando você falou a primeira vez, na primeira reunião eu topei, eu falei, não, vamos fazer alguma coisa, porque esse é o meu maior propósito, é eu poder ajudar professores a transformar lá dentro da sala de aula. Porque eu sei, professor Orlando, que desses 20, 25 que foram entrando aqui, eu falo isso até bem emocionada mesmo. Se eu tiver um professor que amanhã ele for para a sala de aula dele e ele mudar uma coisa, eu já ganhei o meu dia. Se ele mudar uma coisa, se ele fizer uma coisa diferente que vai engajar mais, que aquele aluno vai participar mais, eu já realizei o meu sonho. Então, independente se é aqui no Brasil, é em Moçambique, e esse é o meu grande propósito, transformar a educação. Claro que hoje isso é meu trabalho também, mas muito do que eu faço hoje é gratuito, é buscando, resgatando o professor, o gosto por ser professor também. A gente tem muitos profissionais que já meio que perderam esse gosto, né? E bons professores. Então, essa é algumas das minhas missões, e realmente esse dado nos deixa triste, e é por isso que eu estou lutando, porque eu quero que o Brasil seja visto como diferente, e eu tenho certeza que agora eu posso ajudar a Moçambique também, ajudar os professores de vocês também de alguma forma, né? E essa é a minha maior missão. tá, obrigado. Professora, temos aqui 3 questões, penso. Eu vou responder a primeira, a questão do Cipriano Uarremo. Cipriano pergunta qual é o compromisso que essa comunidade tem com o Ministério da Educação em Moçambique. Cipriano, a comunidade não tem um compromisso direto com o Ministério da Educação, além de sermos apenas funcionários desse ministério, professores que somos. Eu, pessoalmente, estou com perto de 40 anos e preocupa-me bastante a educação. E para responder à sua questão, é isto, é que cada um de nós tem que fazer alguma coisa. Nós pensamos que nós não podemos ser parte do problema e vivermos nos queixando de como a educação está. Cada um de nós tem que fazer alguma coisa para mudar, ao invés de como é que vou dizer, de ter espírito derrotista e dizer que as coisas não andam bem, a culpa é desta, a culpa é daquela, a culpa é do currículo, a culpa é das passagens. O que é que no meio de todo este caos aparente, o que é que nós podemos fazer? Então nós estamos tentando dar o nosso contributo para marcar a diferença, sem nenhum compromisso com o Ministério como tal. Não é o Ministério quem nos pede para fazer isto, é simplesmente a nossa vontade e a nossa consciência de mudar alguma coisa. É independente, né, Orlando? É uma comunidade independente de qualquer organização. No Brasil também é assim, tá, pessoal? Exatamente. E eu queria resgatar aqui um comentário do colega Leandro, que por acaso é gestor do Instituto de Formação de Professores, que ele diz: um erro grave que eu penso que acontece é comodismo e inércia do professor. É preciso fazer updates constantes e de forma individual. Eu penso que é um pouco disto que nós estamos procurando. E, professora, penso que pode responder ao Alito. Ele coloca a questão da sociedade, numa sociedade com diversas realidades. Será que essas mudanças de geração vão ser abrangentes? Bom, se há os que ficam atrasados, ou todas as gerações têm as mesmas características e o mesmo espaço
de manifestação, penso. Uhum. Hoje, o que a gente tem, Alito? Quando a gente olha para a geração, vocês viram que ela tem um período de tempo. Então, por que a gente está dizendo que a geração beta, que é a geração que está vindo agora, é a geração inteligência artificial? Essa determinação de períodos e anos que tem ali, que foi feito, que é feito a nível mundial, ela caracteriza períodos de transformações no mundo. Então, por exemplo, o Baby Boomer foi a geração que veio logo após a Segunda Guerra Mundial. Depois veio a geração X, que enfrentou no seu período a transformação com a tecnologia, com o surgimento do computador depois da internet. Então, são períodos da questão até industrial, assim, de transformação mundial, que é caracterizado. Aqui a gente pode dizer, e se vocês olharem vários vídeos de outros profissionais falando, digamos assim, uma criança que nasce em 2025, janeiro de 2025, ela vai ser uma geração beta? Sim, mas isso também não significa que ela vai ter um comportamento puro de geração beta, porque depende muito da criação dela. E se ela tem um pai e mãe de outra geração, ela vai levar um pouco desse comportamento também, né? Mas a gente sempre vai encontrar isso, tá? Sempre vai encontrar esses marcos de gerações, né? A gente consegue se identificar numa geração, mas não significa que eu tenho puramente características de uma ou outra geração. Por exemplo, pelo fato de eu estudar muito a geração Z, eu brinco que eu já estou desenvolvendo algumas características de geração Z, mas é porque eu comecei a estudar tanto, e eu gosto tanto, e eu tenho tanta afinidade com a geração, que eu comecei a desenvolver. Né? Podemos ter mais atrasados ou menos atrasados, eu acho que isso vai depender, eu não posso dizer que sim, nem posso dizer que não, né? Isso vai depender muito do espaço, do local, de onde eles estão, de qual é a escola. A gente sabe que hoje num país como o Brasil, Moçambique, tem escolas que são melhores, tem escolas que são piores, tem escolas intermediárias, então isso depende muito do ambiente também onde essa geração vai estar. Acredito que eu respondi, né, Orlando? Penso que sim, professora. Penso que Alito deve estar satisfeito com a resposta. O Julião diz que não tem questão, mas apenas para somente dar os meus parabéns pela iniciativa, pois valerá bastante para o update de como os professores podem melhorar na sua maneira de ensinar. Mas o Anselmo Milano, colega, gostaria de perceber que estratégia o governo deve adotar para fazer a comunidade perceber que faz parte do processo de ensino e aprendizagem dos seus alunos. Bom, eu e tu fazemos parte da mesma comunidade, se calhar do mesmo governo, e bom, eu penso que é uma questão aberta, que qualquer um de nós aqui, portanto, nesta transmissão ao vivo, poderá se calhar colocar a sua ideia de como é que poderíamos envolver, não é, a comunidade. Eu penso que não temos assim uma resposta direta, cabal, não é? Mas das experiências que cada um tem, eu penso que aqui temos colegas que trabalham no meio rural, temos outros que trabalham no meio urbano, temos outros que têm pais mais cooperantes, então poderíamos, se calhar, trocar as nossas experiências de como é que nós conseguimos envolver a comunidade. Mas, doutora, também se tiver uma experiência do Brasil, de como é que se processa isso, eu sei que também tem havido algumas dificuldades naquilo que é a relação com a comunidade, naquilo que a comunidade vê na escola. A coisa de 1 ou 2 semanas, acompanhei as queixas de uma professora que foi agredida, não é? Em plena escola, em plena aula, mas ela tem que continuar lá. Então, há percepções, se calhar, diferenciadas sobre isso. Se tiver alguma estratégia que se aplique no Brasil, né? Infelizmente,
Eu gostaria de falar que, nossa, nós temos e vai dar tudo certo, né? Infelizmente não tem, Orlando. Infelizmente, quando a gente olha para a proposta do governo, e o que o governo vem se planejando, é muito mais político, interesses políticos, do que interesses reais de olhar para o que o professor precisa, o que o aluno precisa e qual é a dificuldade. Sabe aquela velha história de quando a nossa conta no banco está no vermelho, o que a gente faz? A gente deixa de gastar para resolver o problema? É mais ou menos isso que eu falo, né? O Brasil não... Bom. Boa noite. Penso que há algum problema com... Acho que agora voltou. Tá bem. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Penso que... Temos o som, mas não temos a imagem. Agora está tudo bem. Penso que pode conseguir. Sim. Agora sim. E como eu estava falando, no Brasil, infelizmente, é muito a política, discussões políticas, do que, de fato, as reais necessidades que nós precisamos. E isso é um problema. É um grave problema. Que a gente não consegue ir aonde a gente realmente tem um problema. Quando eu olho para a formação de professores hoje, a resposta que eu mais recebo é: eu estou me sentindo sozinho na sala de aula, eu não tenho formação, eu não estou sendo preparado, é sempre mais do mesmo, sempre as mesmas discussões. Então, é aí que eu tenho a certeza de que o nosso trabalho, Orlando, faz a diferença, preparar o professor para atender as novas gerações, e de forma independente, de forma voluntária. E por muitas vezes eu penso que talvez eu, sozinha, esteja fazendo muito mais pelos professores do que o próprio governo. Que nós aqui juntos estamos fazendo muito mais pelos professores do que o próprio governo. Né? E eu acho que isso faz a diferença, assim, a gente não tem... nós temos escolas pontuais, onde tem formação de professores e resultados pontuais, mas de uma métrica geral, se eu for olhar a educação pública, isso a gente não consegue. É muito difícil. Tá? As formas de avaliações que o Brasil faz, essa avaliação é uma avaliação internacional, essa avaliação do PISA. Aí o que eles fazem? Eles avaliam algumas notas de algumas provas no Brasil, é feita uma avaliação e sai uma nota, tipo português, matemática, disciplinas principais, e aí sai uma nota da educação brasileira. Só para vocês entenderem como é que sai essa nota, né? Não sei se eu consegui responder, Orlando. Tá claro, mas temos... mas penso que penso que não deve ser a situação do Brasil. O colega Eugênio diz que temos que nos adaptar, mas queria deixar uma palavra aqui para o colega Paulo Dimo, penso que é isso, Mandevo. Se o Brasil é o terceiro país, como podemos avaliar a educação em Moçambique? Acho que já tinha conversado com a doutora Beatriz sobre isso. Mas, Paulo, uma coisa que eu lhe posso dizer, isso, não desanime. Se calhar ainda não temos a educação condigna, mas a razão de ser desta comunidade é também essa, né? Mudar o paradigma
atual com as nossas intervenções. Então, Paulo, força, né? Não fique desanimado, um dia chegaremos lá. Eu penso que amanhã posso trazer os dados do SACMEC, que também é uma avaliação que se faz aqui ao nível da África Austral, para vermos e entendermos o nosso lugar, portanto, no meio dos países aqui vizinhos. Precisamos de nos adaptar, sim, às dinâmicas sociais, às tecnologias. O professor tem que estar em constante inovação. O professor Justino, uma das formas de envolvimento do governo é validar as ZIPs. As ZIPs, professora, são zonas de influência pedagógica. Portanto, é um conjunto de escolas circunvizinhas, portanto, que tem sessões de trabalho conjunto, de planificação, etc. E realmente o trabalho da ZIP acho que seria fundamental. Esta é a questão que é difícil de responder. Como inovar numa turma de 120 alunos? Essa é a realidade de Moçambique. É difícil. 120, é um rácio extremamente complicado. E se acrescermos a isso o facto de, nessa sala de 120, a maior parte dos alunos não estar motivada para o ensino, há aqui uma realidade que é muito dura, é que muitas vezes aqueles que têm poder de aquisição são muitas vezes pessoas que não passaram ou não tiveram educação até níveis assim, consideráveis. Então as pessoas pensam, por que eu vou à escola? Se eu posso ter sem ir à escola. Mas este rácio, eu penso que não acontece no Brasil, mas se tiver também uma ideia que nos possa dar alguma luz sobre como trabalhar com esse tipo de alunos, nem que não seja para responder cabalmente hoje, mas talvez investigando em conjunto, podemos criar um outro espaço onde podemos, numa outra live, nessas aulas que vamos ter, né? Tentarmos encontrar o que eu pensei? Não seria uma resposta, mas se calhar Sim. Na sexta-feira, o pessoal perguntou ali sobre as gerações, né? Também como trabalhar com diferentes gerações dentro da sala de aula. Na sexta-feira, eu vou compartilhar com vocês um agente personalizado de inteligência artificial, que aquela solução de aprendizagem que eu mostrei para vocês, ele faz para vocês isso. E aí ele olha para qual é a geração e ele faz um planejamento de acordo com a geração. Ele vai ajudar muito vocês terem visão também de como trabalhar na sala de aula. Então, eu quero trabalhar isso, então estejam aqui sexta, que eu vou dar ele para vocês vão conseguir acessar ele, trabalhar com ele, criar as aulas de vocês pensando realmente numa solução. Ele já faz. Eu mostrei aqui para vocês o processo manual, digamos assim, né? Mas essa inteligência artificial, que é um agente do ChatGPT, ele faz sozinho, que eu criei, justamente para ajudar vocês, né? Então, sexta-feira eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. E aí vocês vão conseguir entender como lidar com diferentes gerações em sala de aula, que tem que aplicar múltiplas técnicas para engajamento, como eu engajo melhor o aluno. Então, eu consigo ajudar um pouco mais vocês na sexta-feira. Tá certo, professora. Temos outras questões, que é como trabalhar com gerações diferentes no mesmo espaço. Aqui falamos do curso noturno, que de princípio devia ser para trabalhadores, mas dado ao elevado número de crianças que nós temos, algumas com uma idade, digamos, avançada para aquele nível, são também levadas para o curso noturno e acabamos misturando gerações diferentes, indivíduos com 40, outros com 15, na mesma sala. Então, como trabalhar com isso, acho que é uma outra questão que podíamos também partilhar aqui. O Leandro questiona
Cristiano, acho que é mais uma sugestão. Não Uhum. acho que esta forma de pensar que se pretende incutir e desenvolver através da comunidade Z deve ser contagiada aos dirigentes. Depende como. Não sei. Mas Leandro também é um dirigente, então pode ajudar a contagiar os outros dirigentes. É isso que eu ia falar. Na verdade, esse contágio da comunidade, ele vai muito do nós também, né? De quem está junto, todos os professores que estão juntos, compartilhar, olha, a gente está fazendo esse movimento, é um movimento gratuito, com as melhores das intenções de ajudar os professores, então, e avançando com isso, né? Levando isso, compartilhando com mais pessoas, com mais dirigentes, compartilhando com mais pessoas e mais. E se cada um também mandando para uma outra pessoa, a gente vai conseguir fazer uma comunidade muito grande, né? E eu já falei para o Orlando que eu quero ir para Moçambique, então, quem sabe em breve faremos um presencial aí. Será muito bem-vinda. Mas uma outra coisa que agora a professora falou é isto, Leandro e todos que estão aqui no grupo, nós temos que partilhar mais, tanto informações sobre esta comunidade, porque reparem uma coisa, tudo que quanto é sobre educação, a professora Silmara, penso que ainda está aqui no direto, ou não, porque ela também tem feito diretos. No outro dia, ela queixava-se de que tudo quanto é conteúdo construtivo, tanto é pouco divulgado. Não sei como é que são as métricas que são usadas pelas redes sociais, YouTube, Instagram, etc. Mas etc. se é uma fofoca... viraliza no momento. Então, vamos usar esse método de boato para fazer a divulgação. Quem sabe chegue aos gestores de diferentes níveis e comecem também a interessar-se pelo assunto. É verdade que há alguns que estão mesmo amarrados ao tradicionalismo, ou à forma tradicional, não estão disponíveis a inovações, mas, como dizia Macarenco, não é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou o nosso ditado popular, não é? Grão a grão enche o papo a galinha. Então, vamos com força nisso. Temos outras questões, mas não sei se a professora ainda poderá ver dentre as questões que nos restam aqui. Vamos lá. Pode responder agora. Eu vi aqui que nós temos, né, diferentes realidades, por exemplo, árvore e as carteiras no chão, a sala de aula ser na árvore, né, e as carteiras no chão. Infelizmente, a gente encontra diferentes realidades, né? E aqui que está a parte principal da solução de aprendizagem, que é eu analisar qual é o meu espaço, o que eu tenho, quais são as ferramentas que eu tenho. E muitas vezes a gente pensa que inovar é simplesmente eu usar tecnologia, eu tenho que usar inteligência artificial, eu tenho que usar o que tem de melhor. Não. Inovar, muitas vezes, é eu só mudar a forma que eu apresento o meu conteúdo. Isso já é uma inovação. Se eu estava fazendo uma disciplina de matemática de um jeito e eu mudar o jeito que eu apresento ela, pode ser uma inovação. Então, a gente encontra diferentes espaços, sim. São momentos que a gente podemos discutir, inclusive amanhã, podemos discutir na sexta-feira, mas aqui que entra a magia da conexão humana com a conexão da tecnologia. Né? Eu olhar para a minha realidade, contar para a inteligência artificial a minha realidade e ela nos ajudar, criando para a nossa realidade. Porque senão fica tudo muito mecanizado e muito igual. E aí que entra a personalização, você colocar os teus critérios, né? Unir a inteligência humana com a inteligência artificial e ela vai ajudar a ter ideias,
vocês vão ver que na sexta-feira eu vou estimular vocês a utilizarem a inteligência artificial como realmente uma estratégia de ajudar a dar ideias para aplicar na sala de vocês, né? E eu gostei do que o Julião colocou aqui, ó, quem não aceita mudanças é mudado. É isso, né? Por exemplo, hoje, quem não está aceitando que a inteligência artificial está chegando, vai chegar daqui 2, 3 anos que ele vai ser mudado. Porque se ele não usar a inteligência artificial, ele vai ter que estar fora, ele não vai mais estar apto para executar aquela função, né? E eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Orlando, acho que eu respondi de modo geral várias ali que tinham dessas diferenças, né? Sim. Professora, muito obrigado. E temos aqui um desafio do colega Aleixo. Permitam-me dizer que não são somente os alunos que não se envolvem em atividades de leitura. Muitos colegas professores não o fazem. Está aí o desafio, colegas. Vamos tentar ler um pouco mais, não somente os manuais escolares, mas também outra literatura. Exatamente. Orlando, isso só para a gente finalizar aqui, eu vou contar uma história sobre isso e eu fiquei bem feliz que o Aleixo colocou aqui. Eu sempre fui a professora que dizia assim para os meus alunos, vocês têm que ler um livro por mês, tem que ler. Sempre com esse discurso maravilhoso. Eu, Beatriz, sempre tive esse discurso. Teve um dia que eu cheguei para dar aula, uma aluna, antes de eu entrar na sala de aula, ela perguntou assim, prof, eu já terminei de ler 2 livros, você tem algum para me indicar? Que você leu ultimamente? Ela fez uma pergunta assim, tipo, qual livro eu estava lendo? Eu, naquela hora, eu acho que eu fiquei branca. Se tivesse um buraco, eu ia ser engolida. Porque eu não estava lendo. E daí foi no dia que eu falei, que discurso que eu estou fazendo? Dizendo para os meus alunos lerem, se eu não leio, se eu não sou exemplo. Foi aí que eu comecei a ler e eu tenho meta de todo ano ler 12 livros, um por mês, eu tento me organizar. Né? Esse ano eu acho que eu não vou conseguir, porque eu peguei alguns livros bem densos, assim, mas eu sempre tento estimular a leitura lendo, compartilhando, dizendo, ó, esse é o livro que eu estou lendo, compartilhando lá no meu Instagram, às vezes, que os nossos alunos estão de olho, dizendo, levando o livro para o aluno ver que o professor está lendo. E é as mudanças que a gente faz conosco que vai transformar o aluno também. Muito obrigado, professora. Fernando Custódio, obrigado pelo comentário, já vimos, não estão interessados em inovar, porque os filhos deles estudam nas escolas particulares. É uma realidade. O que temos que fazer é tentarmos, nós que não temos acesso às escolas particulares, criar qualidade, portanto, nas nossas escolas públicas. Eu digo, repito, apesar dos pesares, com todas as dificuldades, fazendo pouco, inovando, como diz a professora, podemos marcar a diferença. Podemos ter turmas melhores se nós nos dedicarmos e não nos acomodarmos à situação. Temos que fazer diferente daquilo que querem que a gente faça ou querem nos adormecer. Então, nós não vamos aceitar ser embalados. Não é? Isso aí. Vamos mudar. Janito, penso que a professora vai reter esta questão e na sexta-feira, quando ela apresentar a inteligência que nos pode ajudar, né, poderá também incluir a questão das turmas com crianças com necessidades educativas especiais. Uhum. Não sei se é este o termo que se deve usar, né? Mas penso que eu acho que não tem um termo, eu sempre falo, né, que às vezes não tem um termo certo para o Brasil, para fora, é o termo que você está adaptado a usar. Qual é o melhor termo? Não sei. Tem tantos, e às vezes tem pessoas que gostam que seja de um jeito, de outro jeito. Então, o termo que está bom para vocês. Quando eu li, eu já vi que era necessidades especiais. Eu vou ajudar vocês com isso também. Façam perguntas na sexta para que eu não esqueça de nada, tá? Muito obrigado. Bem. Muito obrigada. 1h18, obrigado. Obrigado a todos na live.
Até mais. Boa noite, um abração. Até mais. Até Tchau, tchau. amanhã. Até amanhã. Obrigado. Tchau, tchau.